Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Evangelho deste sétimo domingo do tempo comum, Jesus nos apresenta a regra de ouro da convivência entre os cristãos e dos cristãos com o mundo, a fórmula para formar uma comunidade transformada pelo amor. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, rezai por aqueles que vos caluniam. Nós sabemos como é difícil pôr esse ensinamento em prática, mas o primeiro passo para consegui-lo já nos foi ensinado por Jesus. Rezai. Primeiro, porque nós mesmos precisamos da oração para conseguirmos realizar as obras que o Senhor nos pede. E em segundo lugar, porque aquelas pessoas que fazem o mal gratuitamente, elas também precisam da oração para que se salvem, para que se convertam, para que deixem de fazer o mal. Jesus, neste trecho do Evangelho, anula a lei de Talião. A lei de Talião nos dizia olho por olho, dente por dente, braço por braço, perna por perna, vida por vida, em resumo. Mas Jesus nos diz: se alguém der uma bufetada numa face, oferece também a outra. Se te tomar o manto, oferece também a túnica. Se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. Sem dúvida, a lei de Talião, há muitos milênios, foi um avanço ao introduzir um limite claro à vingança privada. E esse limite era a adoção do princípio da proporcionalidade. Contudo, na plenitude dos tempos, o Filho de Deus nos convida a superar, a sobrepujar a justiça com a misericórdia. Ele nos dá a regra de ouro: o que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. O cristão é chamado a amar sem esperar retribuição, sem esperar recompensa, como o seu mestre amou. Por quê? Até os pecadores amam aqueles que os amam, até os pecadores fazem bem àqueles que o fazem bem a eles, até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a quantia. Nós somos chamados a ser muito mais generosos do que isso. Amai os vossos inimigos, fazei o bem sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande. E qual é essa recompensa? Jesus nos diz: sereis filhos do Altíssimo. Ele continua: sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Se sois filhos de Deus, se Deus é vosso Pai, então vós deveis ser misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Lembremos do Jubileu da Misericórdia, convocado pelo Papa Francisco. Misericordes sicut pater, misericordiosos como o Pai. Jesus nos diz: não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e vos será dado. Ou seja, nós não podemos tomar o trono de Deus. É a Ele que cabe o juízo. Somente Ele sabe todas as coisas, somente Ele sabe as limitações, os condicionamentos, as fraquezas de cada pessoa. Não julgueis para não ser julgados, perdoai e sereis perdoados. Com a mesma medida com que medirdes os outros, também vós sereis medidos. Portanto, sejamos benevolentes no juízo. Vamos presumir o bem, vamos presumir o melhor, vamos presumir as boas intenções do próximo, não o contrário. Se não, por verdadeiro amor ao próximo, como nós somos capazes de realizar quando o próximo é o nosso filho, o nosso irmão, o nosso pai, a nossa mãe, se não por amor ao próximo, ao menos para alcançarmos a benevolência de Deus, como o Senhor nos ensina. No mínimo, se não conseguirmos nem isso, se não conseguirmos falar bem do próximo, calar. Pelo menos calar. A primeira leitura nos mostrou como agiu Davi quando pôde se vingar do rei Saul, que o perseguia e o tentava matar. Mas quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? Lembremos que todos nós batizados fomos ungidos
Somos filhos adotivos de Deus. O salmista nos mostra como é o agir de Deus. Ele perdoa toda a culpa, é indulgente, é favorável, não nos trata como exigem nossas faltas. Se quisermos verdadeiramente ser filhos de Deus, esforcemo-nos para agir tal como meditamos no Evangelho, tal como o salmista nos ensina. Tentemos agir verdadeiramente como filhos de Deus, dignos dessa filiação. Vimos o rei Davi fazendo, sabemos o que isso lhe rendeu. Vimos Jesus fazendo e nos deixando o exemplo. Sigamos o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos quando for mais difícil fazê-lo. E assim, cada vez mais, dia a dia, paulatinamente, vamos nos configurando mais à figura do Filho de Deus, ele que nos ensina a sermos nós também filhos de Deus. Que a Virgem Maria, nossa mãe, nos abençoe e nos ajude nessa empreitada. Amém.